Amados, todas as promessas de Deus para nós hoje, sem exceção, a resposta dele para você é sim. Não é sim, vírgula, dependendo de como você está nesse momento. É sim, ponto. Por Jesus é o amém, a manifestação. Para a glória de Deus Pai, através de nós, mediante a nossa fé, essas promessas elas vão se concretizando, mas já estão liberadas. Essas promessas, irmãos, que nós acessamos hoje pela graça de Deus, mediante a nossa fé, elas requerem de nós uma obediência. E nós precisamos entender na palavra qual obediência nós somos convocados hoje para praticar. Quando você ouve a palavra obediência, nós já associamos isso, né, a um comportamento que se sujeita a algo. Mas a obediência em si não é isso. A obediência, no original, é o ato que você tem de se inclinar para ouvir algo. O comportamento, se você vai acatar aquilo ou não, é um fruto da obediência. É um resultado daquilo que você emprestou seus ouvidos naturais, se for no mundo, e se você emprestou seus ouvidos espirituais, se for na fé. Se você está emprestando os seus ouvidos naturais para o mundo, para as coisas naturais, para praticar uma obediência, a Bíblia chama esse resultado de obras. Se você está passando tempo com o Espírito Santo, meditando na palavra, entendendo o que Jesus fez por você, se encharcando com isso, se edificando, e existe uma obediência, a hora que a voz vem, o resultado disso daqui, que nasceu no Espírito, a Bíblia chama de fruto. Obras tem a ver com o que você faz, isso é carne. Fruto tem a ver com o que você permitiu que o Espírito Santo fizesse em você, mediante a obra consumada naquela cruz. A aparência é até a mesma. Por exemplo, quando você dá uma oferta, isso é uma obra ou é um fruto? Depende do valor. Não. Uma oferta de 10 mil reais pode ser uma obra da carne. E uma oferta de 100 reais pode ser um fruto do Espírito. Quando você serve, independente do que você está contribuindo para que a mensagem seja sustentada onde você se congrega, ou quando você serve o Senhor onde você está no dia a dia, isso daí é uma obra ou é um fruto? Eu vou falar de Jesus. Você pode falar de Jesus na carne, é uma obra. Agora, quando o Espírito Santo gera em você uma unção para abrir a boca e falar de Jesus, aí é fruto. Aqui tem poder. Tudo que é nascido no Espírito, que a Bíblia chama de fruto,
É aqui que está a obediência genuína, porque não tem a ver com a nossa capacidade em obedecer. Tem a ver com a nossa submissão à palavra, que diz que em Cristo tudo já foi obedecido. Então existe um fruto dessa obediência, desse ato de você se inclinar para ouvir algo que é ruim, que é um comportamento na carne, cheio de boas intenções às vezes, mas que não foi gerado pelo Espírito Santo, não nasceu na voz. E existe um fruto que glorifica ao Pai, que é quando Ele te toca, que é quando Ele te chama. Irmãos, nós estamos começando a fluir em novas dimensões aqui. Se algum irmão que está aqui, ou se alguém que está online hoje e costuma estar aqui conosco presente, sentir algo queimando, saiba, se é do Espírito, saiba, tem lugar para você fluir nesse lugar. Tem o microfone, tem o louvor, mas tem que nascer no Espírito. Irmãos, não tem nada pior do que, não tem nada mais desastroso do que ensinar alguém a fazer algo. Ensinar um crente que tem a nova natureza dentro dele a fazer. Ele vai aprender. Só que ele vai cansar. Vai cansar ele e vai cansar quem ensinou, porque ele vai cansar porque ele está fazendo na carne e a carne não se sustenta, e aquele que ensinou vai ter que ficar manivelando. Porque nós, irmãos, nós aguardamos frutos. A obediência genuína, ela vai gerar um fruto, segundo a palavra. Por exemplo, quanto mais o Espírito Santo vai te ligando nesse corpo, nesse fluir, mais a tendência é que você tenha prazer e vontade e prioridade em estar com os irmãos. Não estou falando só das reuniões aqui, estou falando fora daqui também. Então o que é aguardado de um crente, de um cristão, com o passar do tempo, à medida que o Espírito Santo vai amadurecendo ele, vai dando graça para ele priorizar as coisas corretas? Que ele esteja mais presente. Então todo cristão que está presente em todos os cultos é fruto? Depende de onde nasceu. Porque a gente ouve, eu tenho que ir na igreja pelo menos uma vez por semana. Tira esse tenho. O Espírito Santo quer gerar em você um quero. Eu não vejo a hora. Me faz falta se eu não estiver lá com a minha família. Então é completamente diferente. Lá em Provérbios, a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho no qual ela deve andar, e mesmo depois de grande, ela não se desviará. Tem a sua aplicação natural também para a família, mas está falando do bebezinho espiritual que você é quando você nasceu de novo. Nós somos responsáveis por nos edificar, por amadurecer, mediante o Espírito Santo em nós, essa criança, esse bebê, para que a gente cresça, amadureça, e nessa via nós jamais vamos nos desviar, jamais vamos nos cansar, jamais vamos nos frustrar, porque aqui as promessas que são sim, se manifestam de verdade. Aqui não é o pastor, o mestre, o irmão, o evangelista que fica te cercando. Uma boa intenção, irmãos. Eu creio que, assim, eu creio profundamente que a maioria dos pastores esmagadora não tem uma intenção ruim, naturalmente dizendo, em trazer as pessoas. Mas só pelo fato de ser natural, de ser na capacidade dele, ensinando ele a fazer, para Deus já é maligno, porque não nasceu no Espírito. Então não existe nada pior que alguém ser instruído em fazer, em servir, em ofertar, em trabalhar, em fazer qualquer coisa no corpo.
Nosso papel, seja onde você está, seja os papéis, as responsabilidades de quem pega o microfone aqui, é levar as pessoas para o Espírito Santo. E cuidar, edificar um ao outro, para que esse relacionamento vá se estreitando, se aprofundando, se aprofundando. E aí a obediência, a hora que a pessoa, nós inclinamos o nosso ouvido espiritual para ouvir a voz, gera um fruto genuíno para o Pai. É esse fruto que nós aguardamos. É esse fruto que nós estamos atrás. O apóstolo Paulo chega a dizer assim lá em Filipenses, capítulo 4, verso 17, num contexto onde os irmãos levantam uma oferta para socorrer ele financeiramente. Ele se alegra. Por quê? Porque ele não pediu. Ele não derramou a alma dele na igreja. Eu creio que quem via Paulo no pior das provas que ele passou, quando ele diz, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Quem olhasse para ele não ia ver o que ele estava passando. Esse é o papel de quem tem a responsabilidade, seja em qual ministério for, jamais derramar a alma sobre as pessoas. Porque essa energia emocional, ela gera algo que chama obra, e não fruto. Então, quando a igreja se levantou e socorreu ele com uma oferta, sendo que ele mesmo não pediu, ele ensinou o princípio, amém, mas não ficava tocando o assunto, e as pessoas não viam nele, talvez, uma murmuração, uma aparência de coitado, e a igreja se levantou e socorreu ele, e ele viu o seu Espírito Santo. E aí ele diz, eu não procuro o donativo, eu não procuro a oferta, eu não procuro o tecladista, eu não procuro o ministro, eu não procuro o evangelista, eu não procuro nada em si nas coisas, eu procuro um fruto que aumente a vossa conta. Quando alguém começa a ser amadurecido pelo Espírito Santo e o fruto vem, essa pessoa vai se tornando generosa, essa pessoa vai se tornando frequente, essa pessoa vai aprendendo do Espírito a se posicionar em fé na palavra, o corpo vai tomando uma forma, a aparência é aguardada, mas isso é fruto, isso alegra quem instrui as pessoas a andar no Espírito. É como encaminhar uma pessoa no destino e falar assim, agora não tem mais responsabilidade nenhuma. Cumpri o meu papel, agora vamos correr junto essa carreira. Então, nós não somos chamados, amados, para fazer. Fazer é uma obediência carnal, não produz nada. Nós somos chamados para frutificar. É o resultado de uma obediência no Espírito. Vamos ouvir a palavra? Lá em João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus lhes respondeu, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão somente o que ele vê fazer o Pai, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Olha a dependência do nosso Senhor, cumprindo a jornada dele nesse mundo.
Primeiro ele começa dizendo assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmãos, todo o trabalho de Deus Pai e do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, para fazer com que todas as promessas, a nossa herança, fosse hoje disponibilizada para nós pela graça, cessou na cruz. Deus não trabalha mais hoje, nem Jesus. A Bíblia diz que Jesus está assentado. Tudo que você precisa para cumprir a sua vida terrena e o seu chamado no corpo, na igreja, está nesse trabalho que o Pai aqui, nesse contexto dos evangelhos, ainda estava executando, e Jesus, em unção, em comunhão com o Espírito Santo, estava executando em nosso favor. Por isso que ele vai dizer, no outro contexto, trabalhem, não pela comida que perece. O que perece? Qualquer coisa que não vai passar para a eternidade. Nossa casa não vai para a eternidade, nosso carro, nossa roupa, nosso dinheiro em si, nossa saúde física, esse corpo mortal. Ele diz assim, tudo isso daí eu já cumpri por você nesse trabalho que o Pai estava executando e eu cumpri, estabeleci naquela cruz. Agora trabalhe pela comida que permanece para a eternidade. É quando você encontra, mediante a direção do Espírito, o propósito no seu trabalho, o propósito no seu casamento, o propósito do seu dinheiro, o propósito no seu curso, o propósito em tudo quanto você faz. É você colocar tudo isso, à medida que o Espírito Santo vai te direcionando, não tente fazer, para servir aquilo que vai para a eternidade. Almas. Mas Jesus disse, eu não faço nada. Um filho maduro, F maiúsculo aí, ele não faz nada, ele não tem poder nenhum em si mesmo. Jesus, amados, dizendo que nele mesmo, ele não tinha capacidade de fazer nada. E a gente adora fazer. A gente começa a entender por que Jesus, de tempos em tempos, creio que todo dia talvez, se retirava a sós para orar, para ter intimidade, para ouvir o Pai, para saber, para discernir aonde que está o Espírito Santo, aonde que eu tenho que ir amanhã, o que eu preciso fazer hoje. Por isso que Jesus se escondia de tempos em tempos, para se recarregar no Espírito, para frutificar. Às vezes, na quarta vigília da madrugada, 3 horas da manhã, Jesus, assim como outros homens de Deus, tinham essa busca nesse horário. Entendeu porque a nossa reunião de sábado é às 3 da manhã? Estamos assim declarando, Pai, nós queremos mais. Mas não mais para nós, porque aquilo que eu preciso o Senhor já deu. Eu quero mais graça para que a hora que eu me inclinar para ouvir a sua voz em obediência, eu frutifique ainda mais. Para que a minha vida cada vez mais glorifique o teu nome. E a consequência, meu irmão, é as promessas te sustentando. Você não é alguém que está atrás de promessas. Tira do seu coração, vou buscar a bênção, estou indo atrás, preciso de uma cura, preciso de uma provisão. Você não precisa de mais nada. Você precisa só se relacionar com o Espírito Santo de Deus nas práticas. Você vai começar a descobrir que tudo isso aí já está feito.
vai começar a manifestar. A nossa dificuldade inicialmente é querer saber como. Irmãos, é desafiador, mas não tem lugar melhor para viver. Quanto mais maduro você é, igual Jesus disse, o filho não faz nada por si mesmo. Jesus, ele era livre, irmãos. Ele poderia fazer uma boa obra, talvez, fazer uma caridade, mas ele escolheu: eu não vou fazer nada, eu vou frutificar, e para isso eu preciso da voz. Eu preciso ver o que meu pai está fazendo, para eu me sujeitar a isso em obediência e o fruto vir também. Quanto mais você amadurece, mais dependente de Deus você se torna. Olha como é que o mundo te encaminha para outro lugar. Quanto mais você amadurece, menos você tem governo, controle sobre a sua vida, sobre as suas coisas. Quem que você acha que cuida melhor da sua família, do seu dinheiro, dos seus planos? Você ou seu pai? Então a vida de fé, a vida no Espírito, é uma vida de um fluir que vai mergulhando, mergulhando. É um processo, meu irmão, não se atemorize com isso. Mas você vai pôr no pé, as águas vão batendo na canela, você já começa a tocar num nível de glória, o fruto começa a vir, as coisas começam a florescer, aquilo te atrai, você vai mais um pouquinho, daqui a pouquinho a água está batendo no joelho, mas você ainda consegue escolher onde você vai. Daqui a pouquinho você vai mais fundo, a água na cintura, você ainda consegue escolher onde você vai, quando a água está por aqui. E aí ele vai te atraindo, daqui a pouco a água está no peito, você já começa a resistir um pouquinho, que aí ele começa a te levar mais do que você quer ir. Mas o alvo dele é te levar aonde não dá mais pé. Aí você não escolhe mais onde você vai, aí ele te leva. E aí você encontra a vida que ele comprou para você. A obediência de Jesus Cristo é a única obediência legítima que o Pai reconhece. A obediência que Deus reconhece, ela está condicionada àquilo que Jesus obedeceu da lei em nosso favor. Então, se eu estou praticando boas obras, se eu estou frutificando mediante a fé, isso nasceu em Cristo, Deus reconhece. Então, desobediência, amados, é simplesmente não viver pela fé. Olha aqui, que interessante isso. Eu vou fazer um curso para ser pastor. E aí eu aprendo a pregar, eu aprendo toda a teologia, eu estudo, isso tudo é bom. Desde que você tenha certeza que você é um pastor. E ninguém tem essa certeza até o fruto vir. Mas o sistema quer fabricar essas coisas constantemente. E aí você aprende a pregar, você aprende a esboçar, você aprende a programação neurolinguística, você aprende a impostar a voz, a emocionar as pessoas. Aleluia. Aí a alma daquele que é almático arrepia, que unção, carne. A pessoa está pregando a palavra na melhor das intenções, sendo usada por Deus, porque aonde a palavra é pregada, o Espírito Santo usa para a salvação. Só que essa pessoa em si, ela está em desobediência.
Porque tudo isso não nasceu do ministério que Jesus estabeleceu no espírito dessa pessoa. Nasceu numa boa ideia e numa boa intenção terrena. Então é a obediência de Jesus que nós somos chamados para fluir nela mediante o Espírito Santo. Abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 19. Está escrito assim: porque como pela desobediência de um só homem, esse é Adão, o dia que ele comeu do fruto e morreu também, juntamente com Eva. Amém? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Presta atenção aqui, meu querido. O que é desobediência hoje para nós? É não andar por fé. Qual foi a desobediência de Adão? Inicialmente de Eva, que foi a primeira, a que foi enganada, na verdade. Come do fruto, para que você seja igual a Deus. A desobediência, a voz de Satanás, a voz natural, ela sempre vai dizer: faça alguma coisa para que você se torne aquilo que Deus diz que você já é no Espírito. De novo, desobediência para Deus é eu tentar fazer algo para merecer ou para receber aquilo que Ele diz que eu já tenho e já sou. Jesus, Ele restaurou, a obediência de Jesus, ela restaurou toda essa vida que estava disponível para Adão antes da queda e liberou isso a nosso favor. Só que nós nascemos pecadores por causa de todos nós. E agora Jesus, Ele obedeceu perfeitamente e nos deu o Espírito Santo, para que você seja sarado, ajustado, para que você volte de fé em fé ao estágio de justiça perfeito. Eu não adultero mais. Isso é obra, isso é fruto, isso é uma obediência ou uma desobediência? Olha, não estou mais adulterando, olha como eu sou obediente. Se você está fazendo isso na energia da sua carne, você ainda não está obedecendo ao Espírito Santo. Olha como eu sou generoso, eu sou um dizimista fiel, aleluia. Se você não recebeu do Espírito Santo a instrução para agir assim, isso ainda é uma desobediência para Deus. Porque não nasceu no Espírito, nasceu na carne, nasceu na mente natural. A lei vem, diz aí no verso 20, para que a ofensa abundasse. E aqui que eu quero pegar um pouquinho de irmão essa noite. A nossa velha natureza, que já morreu na cruz, junto com Jesus, ela é especialista em ofender a Deus. A nossa alma ainda tem influências, crenças, segundo aquilo que já morreu. Então esse modelo de funcionar, de pensar, de agir, segundo a velha natureza, ela é especialista em ofender a Deus. E a pergunta é, o que ofende Deus? O que ofende a Deus é quando Ele diz que você tem algo, você está fazendo algo para que Ele te dê. Ou para merecer. Quando Ele diz que você já é,
e você está funcionando para conquistar. O que ofende a Deus é quando nós não nos sujeitamos à palavra dele, não damos crédito à palavra dele para que ele consiga manifestar a promessa dele em nossa vida. Quando ele diz: eu já te dei tudo o que você precisa para a sua vida. Uma promessa. Só que isso está dentro da onde? Do nosso espírito. Isso vai se manifestando de fé em fé. Por isso que é importante você se edificar. Por isso que é importante você mortificar as obras do corpo. Orando em línguas. Eu já te dei tudo. Meu pai trabalhou até aqui, e eu também trabalhei até aqui, no poder do Espírito, para te dar uma vida abundante, que está dentro de você. Agora, a nossa velha natureza não crê nisso, nem tem a capacidade de crer nisso. Ela ainda está cuidando, planejando, fazendo metas, se preocupando. E o futuro dos meus filhos? Nossa, uma porta se fechou, perdi um cliente. Meu Deus, e agora? Agora eu preciso dobrar a carga horária. Isso é uma ofensa. Mas não é que Deus se ofende porque ele se machuca. Ele se ofende porque isso impossibilita ele de te dar aquilo que Jesus comprou para você naquela cruz. A ofensa mata a fé. A ofensa é um posicionamento interior que diz: Deus diz, mas eu prefiro fabricar, correr atrás. Deus diz na cruz, meu querido, meu filho levou todas as suas enfermidades. Todas. Mas eu creio nisso, velha natureza, até o meu corpo não emitir nenhum sintoma. A hora que algo surge, opa, preciso ir no Google ver o que é aquele caroço. Preciso ir no médico fazer um exame. Isso é uma ofensa para Deus. A palavra de Deus diz: você emprestará a muita gente, mas você não vai tomar emprestado. E nós viemos num mundo que nós somos instigados a se enredar cada vez mais no sistema financeiro do mundo. Comprar um iPhone de 15 mil à vista no Pix, putz, não posso ter. Não tem esse dinheiro. Mas a hora que aparece lá 16 vezes de 190, você vai pagar 1,5, aí você faz uma conta, agora cabe no orçamento. Não, irmão, você não pode ter. Isso é uma ofensa. Pede que ele te dá, se for propósito da sua vida. A lei foi dada, meu irmão, para que você e eu entendêssemos que a régua de Deus, ela é alta. Para que você veja que funcionando naturalmente, eu não vou chegar a lugar nenhum. Só que o texto não para aí. Aonde abundou a ofensa, a graça de Deus superabundou. Quanto mais enredado eu e você estivermos em algo, quanto mais estivermos fracos em algo, mais nós somos elegíveis para receber graça de Deus naquela situação. Olha como é que a vida no Espírito é completamente diferente. No mundo, quando você não está preparado, adequado para algo, você é excluído. Vou fazer uma entrevista de emprego. Se você não for capacitado, você vai fazer um teste, passar numa prova, e aquele filtro, aquela peneira vai passando.
50, fica 40, fica 10, fica 5, aí no final fica 3. Avaliação é por performance, irmão. E aí você é cortado, um outro lá toma sua vaga. Você se sente mal, você queria aquele emprego. Tudo bem, tem o seu lugar, se capacite, estude, faça o melhor. Só não traga isso para o relacionamento com o teu pai. Para Deus, quanto mais fraco você está, é que você está apto para descobrir o quão forte Ele é através de você. No mundo, nós escondemos as nossas fraquezas, ou alguém que põe no currículo os defeitos. Na vida com Deus, não. Na vida com Deus, você pode chegar diante dele e abrir. Esquece seus méritos, porque nem onde você é bom. Abre, Pai, olha isso daqui. Ele fala assim, é aí que minha graça vai superabundar na sua vida. É onde você não é, que eu quero ser em você. Isso foi o que Jesus conquistou. Isso é o que está pronto. Isso ofende a nossa ofensa. Nós estamos ofendendo a Deus constantemente na jornada, e quando a verdade vem, a gente se sente ofendido, mas não é você, meu querido, é a sua carne, é a sua alma, que ainda está enraizada em algo. Mas lembra, a hora que isso vem, vai superabundar a graça aqui, pode acreditar. O que faz com que essa obediência de Jesus pare, seja barrada, ou o que gera esse desconforto quando a gente fala essas verdades? Quanto mais próximo você for de um homem e de uma mulher de Deus, na intimidade, mais você vai precisar aprender a discernir e a não levar em conta aquele ser imperfeito que Deus está usando. A semente, ela transcende o semeador. A palavra, ela é a verdade na boca de qualquer um. É lógico, é aguardado um fruto na vida daquele que está se santificando. Mas se para eu dar crédito para alguém que o Espírito Santo está usando para me alimentar espiritualmente, eu tenho que olhar para aquela pessoa e ver um anjo, eu nunca vou crescer. Então, quando eu digo essas verdades, que é a palavra de Deus que diz, e eu nem estou falando de tudo aqui, senão a gente se escandaliza. Saiba, meu querido, eu também estou num processo. Me ofende também algumas coisas. Só que a diferença, talvez, entre aquele que chega lá, por ação do Espírito, e aquele que vai fazer, chegar em algum lugar qualquer, menos lá onde Deus tem para ele, é uma palavra chamada humildade. Se Deus diz que é assim, eu construí a minha vida inteira na contramão. Pai, eu não sei nem como desfazer isso aqui. Simplesmente vou agora aprender a me sujeitar ao Teu Espírito, a Te adorar, a descansar, a confessar a Tua palavra, para que a hora que a obediência, a hora que eu inclinar o meu espírito para o Teu Espírito Santo e Ele me enxertar algo, nasça um fruto que resolva todas as minhas misérias. Deus tem prazer em nos limpar, meu querido. O que ofende a Deus é a gente querer chegar para Ele arrumadinho. É como se você dissesse assim, ou eu dissesse assim, eu preciso de Jesus para algumas coisas, mas para outras eu dou conta. Não, meu querido, é graça. A graça vai virar a sua vida de ponta cabeça. E quanto mais ela virar a sua vida de ponta cabeça, mais você vai descobrir, eu vivi a minha vida inteira de ponta cabeça e não sabia. Agora que está entrando tudo no eixo.
Agora que as coisas estão fazendo sentido, agora que o meu trabalho me traz satisfação, meu casamento, a minha família, agora a minha saúde tem propósito, é muito além de eu não sentir dor. É a obediência de Jesus. Só que quando a luz vem, existe uma alma, emoções que gritam. É aqui que a graça vai agir. É nesse incômodo. Conheça a palavra, está escrito? Está. Então, meu querido, sinto lhe dizer, Deus não vai mudar. Você quer andar ali, filho? Eu quero, Pai. Então deixe meu Espírito Santo te levar lá. Continua praticando a palavra. E assiste. Só que às vezes existem bloqueios aqui. Abra comigo, por favor, para a gente encerrar. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Está escrito assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Em outras palavras, embora eu ainda esteja nesse corpo terreno, carne aí não é o pecado, a essência pecaminosa. A carne aí é o corpo físico, natural. Pelo contexto você discerne isso. Embora eu esteja nesse corpo, embora eu esteja ainda naturalmente nesse mundo, sendo que eu não sou daqui, eu não milito, eu não batalho segundo o mundo, sem mundo natural. Quando algo me afronta, quando a luz vem e ofende a minha incredulidade, eu não vou resolver isso na minha capacidade. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais ou naturais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruição das fortalezas. São essas fortalezas que geram em mim e em você, dependendo da área um pouco mais, dependendo da área um pouco menos, esse sentimento de ofensa, esse sentimento de para mim não dá. Todas quantas promessas de Deus existem, para todo filho é sim. E ponto. Mas tem filhos que chegam para Jesus com uma coisa edificada naquela área específica daquela promessa, que a aparência até se assemelha um pouco com a promessa. E tem filhos que chegam naquela área completamente destruídos. Aquele se sente até bem, para mim, estou muito longe. Irmão, o que está destruído, está mais fácil dele receber de Deus do que aquele que não está. Porque até aquilo que foi construído naturalmente, na milícia natural, para Deus não tem valor nenhum. Essa fortaleza não dá, não é bem assim. Isso aí foi na carne para mim. São fortalezas, queridos. São resquícios da sua velha natureza que ainda operam na minha e na sua alma, nas suas crenças. E te mantém num lugar onde a obediência de Cristo não flui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, verso 4, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. São as armas da armadura de Deus que estão em Efésios. Tem todo o contexto, não quero entrar aqui, mas são as práticas espirituais da palavra. À medida que você cresce nisso, meu querido, você está dando para o Espírito Santo autorização para ele destruir essas fortalezas. Verso 5, destruindo
os conselhos. Tem tradução que vai estar sofismas, raciocínios da imaginação. A pior coisa que pode ter para um crente é a hora que a luz da verdade vem, ele tentar racionalizar. Porque esse raciocínio geralmente deixa eu ver o quanto a minha experiência está distante disso. Tá um pouquinho. Então se eu me esforçar um pouquinho mais, é de Deus. Aleluia, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, quando a minha experiência está dentro de um lugar chamado impossível, aí essa fortaleza me barra. Falando, aqui não é bem assim. É justamente aqui que a graça quer superabundar. Raciocínios, contas, cálculos, pensamento, razão, são esses conselhos aí. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse conhecimento aí é um conhecimento não mental, conhecimento por experiência. Esse raciocínio, essa mente ainda ativa, tentando entender, tentando gerenciar, tentando ponderar para ver se dá pé ou se não dá, está bloqueando você de entrar na experiência de Deus. Deus é um Deus experimentável, querido. De verdade. E levando cativo todo pensamento para dentro da obediência de Cristo. É aqui que eu queria chegar. As armas da nossa milícia, nós, igreja, a igreja orgânica, a igreja que está aprendendo do Espírito Santo a funcionar, a receber capacitação, os dons, a crescer em graça, a igreja que desistiu de fazer, entendeu? Eu preciso que Ele faça através de mim. Mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo, eu não vou pôr a minha mão natural, eu não batalho mais segundo a carne. A minha batalha agora é poderosa através de Deus, para a destruição dessas barreiras, desse pensamento que quer entender, raciocinar, para levar o quê? O meu pensamento, a minha crença, para dentro da obediência de Cristo. Uma barreira, meu querido, um conselho natural, ele pode me colocar num fazer natural de quem está tentando obedecer a palavra. Um conselho natural, quando a luz da palavra vem, e eu tento entender aquilo naturalmente, a barreira que está ali faz com que eu tente praticar a palavra na minha capacidade humana. Eu estou tentando obedecer a um mandamento. Eu estou tentando obedecer ao que Deus diz. Fazendo isso, eu simplesmente estou desprezando a obediência perfeita que Jesus Cristo já cumpriu em meu favor. É uma barreira. A hora que essa barreira vai sendo desconstruída, destruída pelo Espírito Santo, a hora que nossa alma vai sendo fascinada nessa vida de edificação, isso é extremamente importante, meu irmão. As barreiras vão caindo, e aí a hora que a voz vem, não vem como algo, obedece, oferte, sirva, ame. Não, a voz vem e te revela que o lugar que você está em Cristo, aquilo já faz parte da nova natureza de você.
e você espontaneamente flui ali. É outro nível de generosidade, é outro nível de amor, de servir e de funcionar. É aqui que habita as promessas de Deus em plenitude. E ele encerra dizendo assim, ó, estando prontos, no verso 6, para castigar toda desobediência. Está falando que vai castigar o desobediente? Ou que vai castigar a desobediência? São coisas diferentes, meu irmão. Aonde nós ainda estamos andando naturalmente, nós estamos em desobediência. Isso é uma ofensa para Deus. Nós precisamos de graça. Mas esse processo que o Espírito Santo deseja fazer em você cada vez mais, vai punir, não você, essa mentalidade errada que está aí. Ele vai queimar isso daí, meu querido, para que uma nova mentalidade nasça aí e a obediência seja cumprida de você, não a sua. Cristo já obedeceu tudo por mim. Nele, através dele, agora eu posso descansar. Eu posso simplesmente me relacionar com o Espírito de Deus e recebendo graça, favor imerecido diante de cada circunstância que me afronta. E eu assisto Deus manifestar a resolução de qualquer coisa que esteja afrontando a minha vida e meu chamado. Aqui a vida, meu irmão, ganha sentido. Nós não trabalhamos mais para aquilo que Jesus disse que já está feito. Nós trabalhamos agora para funcionar, usando de tudo que Ele nos deu com o propósito na eternidade. Então o Espírito Santo nos foi dado para quê? Para desativar as barreiras da alma. A pior coisa que existe é, quando o assunto é andar no Espírito, é uma alma não sarada. Não vai acontecer nunca. Pode acontecer qualquer coisa, menos a glória de Deus se manifestar. Porque a alma ela ainda está no governo. O Espírito Santo, à medida que você vai se entregando para Ele, meditando na palavra, como a gente sempre diz aqui, orando em línguas, confessando, louvando, adorando. Irmãos, o louvor vai começar a entrar num outro lugar. Então, não se limite, busque, peça graça. Porque nessas práticas, essas fortalezas vão caindo uma a uma. É somente isso que está impedindo eu e você ainda de usufruir de uma vida de plenitude. E o Espírito Santo está aí para te ajudar. Quanto mais sujo, tá para mim, ele vai dizer. Aonde abundou a ofensa aí, aonde tem muita desobediência aí por causa de Adão, é onde eu estou a fim de colocar muita graça na sua vida. Quando isso acontece, você ama muito. Essa é a nossa bandeira. Esse é o nosso viver. Nosso único inimigo hoje é a nossa alma, que precisa se sujeitar à palavra. Isso não vai acontecer, a não ser nesse viver prático. Nessas práticas que a gente diz aqui nas disciplinas do Espírito. Amém? Mas saiba, a verdade ela é alta. Se você for então começar a propagar as coisas que você está lendo, daquilo que você ouve aqui, checa na palavra de Deus, amados, quando a gente diz aqui. Está escrito? Então é verdade. Aí você fala com alguém no dia a dia, a pessoa fala, nossa, é uma loucura. Só que aquela pessoa é morta, nunca nasceu de novo. Amém. Para ela é loucura mesmo. O que é ruim é a pessoa que nasceu de novo, que acha que a palavra de Deus é uma loucura. Que acha que a solução para aquilo, ou para o destino dela, está em algo que o mundo possa fornecer. Não, meu irmão, esse não é o nosso lugar. Todas essas fortalezas vão sair da nossa vida uma a uma, à medida que nós viemos aqui, culto após culto, reunião após reunião, simplesmente para adorar o nosso Senhor Jesus, por causa da obra que Ele fez em nosso favor.
Nós vamos aprender a colocar fogo no Espírito Santo para que ele queime tudo o que é natureza humana em nós. E a gente vive uma vida que a gente não saiba nem explicar. Esse é o alvo. Como que é? Me ensina. Por que você não escreve um livro? Vou escrever. Vai ter uma página. Aceitei Jesus, ponto. Recebi o batismo no Espírito Santo, ponto. Comecei a orar em línguas, ponto. Ele me levou a louvar, adorar, confessar. A fé veio, a graça me salvou, ponto. E entrei numa vida de plenitude, ponto. É isso que você tem que fazer. Qualquer coisa fora disso é uma milícia, uma batalha natural, carnal, que nós não somos chamados para viver. Nós vamos ser respostas em Cristo para uma geração que está cega, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Espírito Santo continue agindo, trazendo graça no seu coração. Lembre-se sempre disso, filho, não importa o grau das suas ofensas. Quanto mais você me ofende, eu não sou humano, eu sou seu pai. Quanto mais você me ofende, por causa dessas crenças erradas que você herdou de Adão, mais eu estou disponível para te encher de graça e te salvar desses buracos. Você crê? Então vem passar tempo comigo e deixa eu ser Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós vamos